De uma produção feita na cozinha de uma casa na zona norte de São Paulo, ele saltou para um conglomerado que reúne 2.200 lojas espalhadas por 1.000 municípios do país. 5 fábricas distribuídas pelas cidades de São Paulo, Itapevi, Campos do Jordão e Curitiba atendem à demanda dos consumidores, o que elevou o faturamento para 3,5 bilhões de reais por ano. O sucesso nos negócios abriu caminho para o empreendimento social, por intermédio de um instituto que desenvolve projetos de apoio a crianças, adolescentes e idosos. A iniciativa inclui atividades educacionais, como reforço escolar, esportivas e culturais. O Roda Viva recebe hoje o presidente e fundador do grupo Cacau Show, Alexandre Costa. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda está o presidente, fundador do grupo Cacau Show, Alexandre Costa. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Alexandre, convidamos Fernando Torres, editor do Valor Invest, portal do jornal Valor Econômico. Andréa Wolfenbittel, jornalista e diretora do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Helena Galante, editora da revista Veja São Paulo e colunista da rádio CBN. Tiago Uberreich, apresentador e repórter da rádio Jovem Pan. Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Circe Bonatelli, repórter de Economia e Negócios da Agência Estado Broadcast. E somos acompanhados e supervisionados com desenhos feitos em tempo real pelo nosso doce, às vezes meio amargo, cartunista Paulo Caruso. Alexandre, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bem-vindo. Uma honra estar aqui. Alexandre, você se inspirou na fábrica de chocolate, é isso? A grande fábrica no filme, de chocolate? Né? No filme? É impossível não traçar um paralelo, mas, na verdade, essa história vem da minha mãe, que começou esse negócio vendendo chocolates há 34 anos e eu trabalhando com ela, e depois ela deixou esse negócio de lado como vendedora, visto que o fabricante não entregou os chocolates. Então, há 30 anos eu retomei o negócio, aos 17 anos de idade, com um capital de $500 emprestado de um tio. Eu retomei esse negócio para vender também. Eis que vendi 2.000 ovos de Páscoa de 50 gramas que o fornecedor me entregou. E tive então que arrumar um jeito de fazer esses 2.000 ovinhos de Páscoa. Foi então que eu peguei emprestado o dinheiro do tio. Os $500, era uma 1.000 e tantos % de inflação ao ano naquela época no Brasil, todo mundo tinha um pouco de dólar guardado em casa, e foi então que eu comprei as primeiras barras de chocolate, forminhas, e fui para a casa de uma senhora que me ajudou a fazer esses 2.000 ovinhos, e percebi ali que existia um nicho de mercado, um segmento não atendido no Brasil, que era de chocolates finos, chocolates artesanais, né, com preços competitivos. No Brasil, naquela época, existiam chocolates finos por um preço muito alto, chocolates industriais, e percebi que existia ali uma oportunidade. Então, 17 anos de idade, paguei o tio os $500, me sobraram outros 500, e foi o capital inicial, então, para esse sonho. Alexandre, a gente vai começar a nossa roda de entrevistas aqui com a Helena, seguir um pouco essa ordem aqui. Tá bom? Bom, queria te perguntar, Alexandre, você foi tema de uma capa da Veja São Paulo em 2010, que era uma guerra do chocolate. Tinha a Cacau Show, junto com a Copenhagen e a Brasil Cacau. Você considera quase uma década depois que você venceu essa guerra, e quais foram as armas usadas? Helena, eu considero que com a maturidade você transforma a guerra em paz. Né? Então, o que eu tenho hoje pela Renata, das empresas que ela representa, é uma relação de profundo respeito e até diria de admiração. Uma moça muito mais jovem, eu tenho filhas, né? Digo sempre a ela que eu gostaria que as minhas filhas tivessem a mesma vontade, a mesma raça, a mesma gana que ela tem de dar certo. Então a gente tem um convívio muito pacífico, porque na verdade nós juntos estamos desenvolvendo esse mercado de chocolates finos no Brasil. Então hoje Renata, é muito mais uma parceira. Só para...
É do grupo CRM, da Copenhagen e da Brasil Cacau. Isso, só para o isso. espectador. Então, nossa relação é muito boa, de profundo respeito. Tenho certeza que é mútua, se respeita essa admiração. E hoje a gente tem uma visão de que tem muito que fazer no Brasil, muito que desenvolver o consumo per capita, que no Brasil é 1,5 kg por ano, enquanto na Europa são 10 quilos. Então, cabe muitas outras empresas ainda dá para a gente fazer isso com muita harmonia. Vamos seguir com o Fernando. Peço desculpas aqui, estou um pouco afônico hoje, mas eu queria saber o seguinte, você construiu uma grande empresa até agora, quanto o negócio da Cacau Show hoje depende de você, para o bem e para o mal? Quer dizer, qual é o seu peso no negócio e se você tivesse que sair por algum motivo, quanto isso impacta no negócio? Ótima pergunta, Fernando. Veja, eu trabalho há 30 anos, fundei essa empresa aos 17, né? Naturalmente, é uma grande paixão, né? Um negócio da minha vida. Eu me fiz homem nesse negócio, eu encontrei lá minha esposa, eu casei, construí uma família, né? Minha esposa hoje que toca o Instituto Cacau Show, acho que tenho certeza que a gente vai falar sobre isso aqui. Então, eu tenho executivos muito bons, né? Hoje nós somos uma empresa auditada já há 7 anos por uma das Big Four. Eu tenho executivos excelentes, pessoas que vieram de mercado e pratas da casa também, que a gente respeita, investe muito nas pessoas. Tem um colaborador na diretoria hoje de 22 anos de casa, que começou 22 anos, garoto, literalmente fazendo chocolate na fábrica, o tempo que ainda as pessoas ao final do expediente lavavam elas mesmas o chão. Naturalmente hoje tem uma empresa terceirizada que faz esse trabalho e que hoje é diretora. Então é uma empresa que já tem uma boa governança, uma empresa que tem um bom time de executivos. Naturalmente eu estou ali todos os dias, né, de forma importante, das 7h30 da manhã até as 7 da noite, arquitetando, dirigindo, liderando, na verdade, essa equipe. A empresa vive sem mim, mas eu tenho muito tempo a viver com ela. Então, e o nosso conselho de administração, que é um conselho muito, muito sério, todos os meses nós temos reuniões de conselho, e apesar disso não ser um requerimento para uma empresa de capital fechado como a nossa, mas a gente acredita muito na governança, na transparência, né? Naturalmente, a gente tem esse desafio de cada vez mais desenvolver as pessoas, até para que eu possa exercer papéis mais relevantes, não só na Cacau Show, como chefe do conselho, como chairman, mas também, por que não, ajudar outras empresas a se desenvolver. Thiago. O Alexandre, você disse que pegou dinheiro com seu tio para abrir o negócio, mas uma vez eu conversei com uma pessoa do Sebrae e ela dizia justamente o contrário, que se você quiser abrir uma empresa própria, não pegue dinheiro de familiares e nem faça sociedade com a própria família. Eu não sei por quê, mas qual a chance de uma empresa familiar no Brasil hoje dar certo? Olha, Thiago, acho que cada um tem a sua história, quer dizer, foi natural isso. Imagina, eu vendi os chocolates, eu tinha uma semana para entregar. Quando eu levei para o fabricante que fazia os chocolates, porque eu tinha só um catálogo, né? E coloquei todas as revendedoras lá da empresa dos meus pais para vender, era venda domiciliar, tipo Avon, Tupperware. Então, o fabricante, eu cometi um erro, né? De vender os 2.000 ovos de 50 gramas, eles tinham de 100 gramas até 1 quilo. Como 100 gramas era 10% do preço de 1 quilo, eu me equivoquei e no nosso catálogo tinha de 50 gramas e eu fiz uma proporção como se fosse 5%, vendi, ele não entregou e o tio emprestou. Então foi absolutamente, em uma semana eu devolvi o dinheiro para ele. Veja, a chance de uma empresa familiar dar certo ou não dar, eu não tenho esse dado, mas o que eu tenho é que um trabalho feito, o que a gente precisa numa empresa, sobretudo uma empresa pequena, ela é como uma pequena planta. Né? Eu sempre faço um pouco, porque a gente comprou uma empresa pequena um tempo atrás, chamada Brigadeiria, né? E naturalmente Cacau hoje, com 30 anos, já é uma árvore frondosa, com raízes profundas. Então, tudo que uma empresa pequena precisa é de ser bem cuidada. E eu acho que no seio de uma família que queira trabalhar, que queira ter governança, que não queira ter privilégio, né? Gente disposta a fazer, eu não vejo por que uma empresa familiar não dá certo. Eu acho que, pelo contrário, desde que, repito, as pessoas queiram trabalhar e o que uma empresa pequena precisa aliás, as grandes também, que não é fácil, uma relação de muita confiança. Eu acho que no seio de uma família o que você mais tem é confiança, né? Então, se juntar confiança com trabalho duro, acho que a chance de dar certo é muito boa. E nós temos grandes empresas familiares, bons casos aqui no Brasil, outros nem tanto, né? Mas que deram certo sem sombra de dúvida. Circe. Alexandre,
A Cacau Show ela teve um crescimento gigantesco nos últimos anos. Ela passou de um faturamento ali na ordem de 700 milhões em 2009 para 3 bilhões e meio em 2018. Como que você fez isso, né? Aliás, qual foi o motor do crescimento nesse período em que o Brasil passou por momentos terríveis, né? Inclusive com a pior recessão da história? Isso é importante deixar claro que esses 3 bilhões e meio é a soma dos negócios da indústria com a rede franqueada, que resulta nos 3 bilhões e meio, o que é muito justo, porque pagamos impostos à indústria e depois paga-se imposto lá quando o nosso franqueado vende. Nós crescemos com criatividade e trabalho duro, né? A gente acredita muito nesse binômio, nos autodesenvolvermos, sermos criativos, inovadores, né? E realmente nós descobrimos uma receita de negócio, né? Um modelo de negócio muito promissor no Brasil. O que a gente ofereceu foi produtos de excelente qualidade, que aliás, com os $500 lá, e na cozinha da Dona Cleusa, quando eu aprendi a fazer o chocolate, eu falei, opa, tem uma coisa aqui diferente, né? Tem a união, né, do artesanal, da qualidade, com uma possibilidade de preço. Então, eu sempre acreditei que as pessoas gostam do que é bom, elas eventualmente não têm dinheiro para comprar, né? E assim, o que a gente tem feito na Cacau Show é trabalhar em time, né, com uma liderança muito próxima. Então, podemos falar aqui de muitos rituais que a nossa empresa tem, toda segunda de manhã. A gente, por 1 hora, toda a empresa fica em reunião, ao final cantamos a música da empresa, temos a banda da empresa. Toda sexta santa eu cozinho para os funcionários um cardápio com bacalhau, com camarão, porque é um dia de feriado que as pessoas estão trabalhando e é importante para nós. Pra vocês terem uma ideia, uma quinta-feira santa, né, que precede a sexta-feira santa, o nosso sell-out, a venda para o consumidor, é da ordem, a mesma coisa que o mês de janeiro inteiro. E o sábado é igual fevereiro, porque os consumidores amados aguardem sempre o último momento para comprar os chocolates. Então, essa proximidade, eu acho que a cultura da empresa, né, que eu acho que a gente pode falar sobre isso hoje, a cultura da empresa ela é muito responsável por esse resultado. Então, um time, a gente chama de turma, porque time, às vezes o jogador muda de time. Turma é aquela coisa da nossa infância, dos amigos de infância. Então, a nossa turma lá é muito comprometida, muito especial. Eu procuro, ao mesmo tempo que eu sou o maestro e fico sempre afinando a corda para dar um pouquinho mais de tensão positiva, tem uma série de muita gente apaixonada. Então, essa mistura, mercado promissor, gente apaixonada, que trabalha junto com alto nível de confiança, é o que tem gerado, não nos últimos anos, mas quase que na história da empresa, um crescimento anual de 2 dígitos. Alexandre, você mencionou o Instituto Cacau Show, né, que a sua esposa cuida, que foi criado, pelo que eu sei, há 10 anos, em 2009. O que foi que motivou você a criar esse instituto e como você enxerga a questão da responsabilidade social? Você enxerga como responsabilidade mesmo ou como uma opção que é feita em determinado momento pelo empresário? Bom, hoje a Ângela, minha esposa, ela é vice-presidente do Instituto, o Clóvis Ailton Madeira, nosso presidente, e foi fundada há quase 10 anos pela doutora Fátima, Maria de Fátima, que era então, na época, foi minha professora de faculdade na FAAP, depois muitos anos me acompanhou como psicóloga e depois ela virou minha amiga, uma grande parceira de vida. Você fez faculdade de quê, Alexandre? FAAP, Administração de Empresas. Ah, tá. Não consegui concluir porque ao 3º ano, Ricardo, eu cheguei da faculdade, eu virei muitas noites fazendo chocolate, tinha muitas encomendas, eu realmente acabei perdendo o passo ali da história e acabei não conseguindo concluir o curso. Mas eu sempre fui muito focado, Andréia, em aproveitar os recursos da melhor forma possível. Para mim, acho que sustentabilidade tem a ver com aproveitar todos os recursos que estão disponíveis, né, com baixíssimo desperdício, etc. Quando a Cacau fez 20 anos, nós fizemos uma quadra, eu perguntei aos funcionários o que eles queriam de presente. Eles pediram uma quadra de esportes. Então, fizemos a quadra poliesportiva, que só era usada à noite. E foi então que a Fátima, uma grande amiga, que me encontrava semanalmente lá na empresa, ia me visitar, nós falamos, poxa, vamos colocar as crianças aqui da nossa região Itapevi, que é uma região que tem desafios importantes, né? Muito bem liderada hoje pelo nosso prefeito, mas que tem desafios importantes. Então, nós começamos a usar a quadra poliesportiva para essas crianças. E aí, o negócio começou a tomar um volume, a demanda era tão importante que aí construímos prédios, etc., de modo hoje, André, que nós atendemos
3 mil crianças e adolescentes, né, com aula de esporte, de computador, reforço escolar, dança, música, que é uma das minhas grandes paixões, né? E eu acredito que essa questão da responsabilidade social, hoje eu faço parte também, com muito orgulho, uma obra incrível, sou do Conselho Administrativo do GRAAC, aqui em São Paulo, que é uma obra incrível, que me emociona muito. Então, eu acho, André, que é muito simples, é só ter consciência e conversar com o travesseiro, sabe? A vida foi muito generosa, né? Para um garoto, filho de pais muito simples, né? Que estudei em parte importante da minha infância em escola pública, a vida foi muito generosa, né? Não que eu não tenha acordado cedo todos os dias nos últimos 30 anos, não tenha contado com uma equipe maravilhosa, mas eu acho que essa coisa de devolver para a sociedade é obrigação, é uma questão de consciência, uma questão de, enfim, devolver um pouquinho do que a sociedade te deu, né? Essa é a visão que a gente tem. Alexandre, eu estou cada vez mais convencido de que quem vai gerar os empregos que o Brasil está precisando no momento são as micro e pequenas empresas e também as franquias. Hoje, 54% das carteiras assinadas já são por essas empresas. Que tipo de apoio que você acha que o empreendedor que está começando mais precisa? Wilson, eu acho que precisa, mais do que capital, que é importante, é bem importante, mas apesar de não ser muito fácil para um pequeno empresário conseguir acesso ao capital, de certa forma a gente está no mundo com uma boa liquidez. Mas eu acho que o que o pequeno empresário precisa é primeiro de inspiração, no que, aliás, eu sou muito grato, viu, Ricardo, pelo convite a estar aqui nesse programa, poder falar de empreendedorismo e desmistificar. As pessoas veem, às vezes, um camarada que tem um negócio de 3 bilhões, acha que ele é de outro planeta. Não. Absolutamente eu não sou de outro planeta. Eu sou um trabalhador, alguém que isso tem muito a ver com o Instituto, quer dizer, eu recebi oportunidades da vida e é nosso papel mostrar para as pessoas que elas também podem ter uma oportunidade. Então, falar com as pessoas através de palestras, de programas, e poder contar a história e desmistificar o que é ser empreendedor, né? As pessoas acham, gente, qualquer coisa é difícil, fazer um avião é difícil? Talvez para mim e para você seja, mas para um engenheiro da Embraer não tem nenhum segredo. Fazer chocolate, eu não sabia como fazer, aprendi em 2 dias na cozinha da dona Cleusa, né? Então, eu acho que as pessoas precisam... Bom, primeiro que esse desemprego do país acaba levando um pouco para isso como uma falta até de oportunidade, de possibilidade. Mas isso depois acaba virando uma grande oportunidade, se é que eu me fiz entender, né? Então, o que a gente pode colaborar, o que o empresário, o pequeno empreendedor precisa é de apoio. Aliás, Sebrae é uma casa, eu fiz mais de 10 cursos no Sebrae, Wilson. Eu aprendi a calcular folha de pagamento, aprendi a calcular impostos, né? Aprendi muitas coisas no Sebrae, que aliás é uma casa que eu tenho muito orgulho, né? Então, o pequeno empresário, assim como qualquer ser humano, precisa de uma coisa, de apoio, né? Então, tendo apoio, as coisas realmente funcionam. Alexandre, você mencionou, e o Poit também, a questão das franquias. As franquias hoje, quantos franqueados vocês têm hoje? Hoje nós temos 2.250 lojas, que é a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo, né? Aliás, eu fiquei muito orgulhoso, o ano retrasado eu vi no Annual Report de uma empresa mundial, que o desafio dela para 2020 era ser a maior empresa de chocolates, com o número de lojas de chocolates finos do mundo, né? Então, ela estava realmente se referindo a nós, brasileiros, né? Gente que trabalha duro, tal, que a gente tem essa posição. Nós temos por volta de 1.500 franqueados, visto que alguns deles têm mais do que uma unidade. Uma coisa muito relevante, Wilson e Ricardo, é que o sistema de franquia, ele aumenta de forma relevante a chance do empreendedor ser bem-sucedido, né? Tem uma estatística que empresas, essa estatística já tem alguns anos, né? Que a BF divulgou, que empresas cujo pequeno empreendedor começa por conta própria, depois de 5 anos, mais do que o dobro deles que começaram através de franquia estavam com o negócio ainda funcionando em relação a um pequeno empreendedor que começa por conta própria. Por quê? Porque nós temos um papel como franqueadores de passar know-how, de dar apoio, de dar treinamento,
né? Fora aquela marca, a gente sempre brinca. Tem lá o nosso querido diretor comercial que fala assim, você vai abrir a sua loja, colocar Zé das Couves chocolate, é uma coisa. Quando você coloca Cacau Show, tem lugares no Brasil que faz fila, que principalmente no Norte e Nordeste, que o franqueado compra um caminhão para um mês de chocolate que acaba em 2 dias, né? Então, esse apoio que a franqueadora dá, ela diminui muito a chance de dar errado e aumenta muito a chance de êxito. Seria um primeiro passo legal para o empreendedor, né? Aí. Ser primeiro pegar uma franquia e depois partir para o negócio dele, né? Veja, a franquia já é o negócio dele, de certa forma. Tem muitos franqueados que já temos franqueados com 7, 8 lojas hoje, né? Mas hoje, Ricardo, esse nosso negócio, nós temos diariamente, diretos entre nós, os franqueados, nós somos 12 mil pessoas. Não, é que você disse que nessa estatística, né, para o empreendedor, quem é franqueado tem mais chance. Tem mais chance, exatamente. Agora tem muito mais gente que procura ter uma franquia da Cacau Show do que gente que consegue ter. Como é que você seleciona? Você comentou ali a cultura da empresa forte. O que é importante para um franqueado e quanto custa, se quiser ter Helena, nós temos um dado muito relevante. Assim, depois de tantos anos sendo franqueadores, nós temos por volta de 2 mil pessoas que nos procuram por mês, das quais apenas 20 abrem loja. A gente tem aí aberto uma média de 200 lojas, entre 150 e 250 lojas por ano. O que a gente procura é fazer um assessment, um entendimento desse profissional para ver se ele vai funcionar. Se vai funcionar, leia-se, se ele vai ser feliz, se aquele negócio... Porque não tem negócio certo ou errado, né? Tanto as relações elas vão se construindo muito por aderência aos valores, né? Então, o que a gente procura é ver se a pessoa tem tino comercial, se ela vai realmente cuidar daquele negócio, daquela loja, porque nós temos um propósito muito claro, que é fazer as pessoas felizes. O chocolate é o meio de, né? Gerar desenvolvimento, etc. Então, a gente procura entender se essas pessoas, se elas têm o capital. Então, o capital hoje vai de 80 mil reais para micro franquias e lojas pequenas até 300 mil reais, depende do modelo de loja, fora as mega stores, que são 2 milhões de reais, mas essa nós temos feito devido ao investimento, nós estamos fazendo por nossa conta. Então, tem uma grande demanda e só passar pelo processo já é muito interessante, porque as pessoas fazem perguntas, elas se motivam, elas aprendem mais sobre o nosso negócio. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em alguns minutos com o empresário Alexandre Costa. É só um instante, aguarde. Estamos de volta com o empresário Alexandre Costa, falando aqui de uma coisa deliciosa, que é o chocolate. Muitos pequenos empreendedores são pequenos empreendedores por necessidade, por falta de opção. E muitos vão vender brigadeiro, não sei se foi o seu caso ali, vender um chocolatinho, vender um ovo de Páscoa e tal. Eu queria que você recordasse lá no início, quando você começou lá com os 17, 18 anos, qual era a conta que você fazia, assim, do brigadeiro, do chocolate que vai ali para os vizinhos, para o trabalho e tal? Qual é a conta que você fazia? Matéria-prima 10, e basicamente é você mesmo que está se remunerando. E o retorno que você esperava era o quê? 3 vezes 10, 4 vezes 10? Porque o necessitado, vamos dizer assim, ele faz muito essa conta, né? O Sr. Klein tinha uma piada interessante, que ele falava que trabalhava com 1%, ele comprava por 1 e vendia por 2, né? Então, uma conta boa essa. O Klein da Casas Bahia. Klein, saudoso, viu? Nosso Veja, Ricardo, público. a gente sempre trabalhou olhando para o mercado. Então, tem um dado muito bacana, que é o seguinte, um dos nossos valores é mais com menos. A gente procura ser muito eficiente. Não estou dizendo agora. Não, assim, eu vou falar, como um conselho, vamos dizer, para o pessoal que vai para a rua ali com o seu chocolatinho. Ricardo, o conselho é o seguinte, tem que vender pelo menor preço que o cliente estiver disposto a pagar.
Mas tem que ter uma margem, vamos dizer, de 100%. A margem tem que ser maior do que o seu custo. Sim. É simples, né? Mas para a coisa valer a pena, tem que ser 100%, 50%? Ricardo, desculpe te decepcionar, Não dá pra ter. mas não tem uma regra. Não tem. Veja, existe o teu custo e tem o mercado. Mas um dado bacana de contar, uma historinha rápida, quando eu comprava no bondinho, né, ali na Pompeia, eu comprava as barras de chocolate. E aí, por algum motivo, Helena, que é curioso, era uma época, há 30 anos atrás, que não tinha muitos homens no negócio de chocolate, de fazer, Sim, né? Um negócio mais feminino. feminino. E por algum motivo, as donas de casa, elas compravam, elas não compravam as barras, Wilson, que estavam quebradas. Eu falei, caramba, aí eu perguntei para o dono na época, eu falei, por que elas não compram? Ele falou, eu não sei, eu sei que eu tenho uma dificuldade de vender. Eu falei, então foi o seguinte, eu compro as suas barras, porque veja, você compra a barra para chegar em casa, picar e colocar lá no banho-maria para fazer o chocolate. Não sei porquê, mas já havia uma oportunidade. E eu fiz um acordo com o Wilson na época do Bondinho, saudoso. Eu fiz um acordo com ele seguinte, falei, então faz assim, você me vende a matéria-prima, essas barras de chocolate Garoto na época, devo admitir, porque todo mundo comprava barra de chocolate Garoto, e sou muito amigo de todo o mercado e tal. Frequento eles, às vezes nos frequentam e tal. E aí eu comecei então a comprar essas barras pelo preço de custo, para ele repor, porque ele não ia vender. Então, já comecei, entende? Já comprar bem já é a primeira parte do negócio. E depois a segunda é vender bem. Então, fiz 18 anos, peguei o Fusquinha que está comigo até hoje, fazia as trufas à tarde e na manhã seguinte ia para as padarias e eu levava, olha, interessante como fazia preço. O dono da padaria, o português, ficava no caixa, aquela filha de senhoras comprando pão às 6h30, 7 da manhã. Eu chegava com um pote cheio de trufas embaladas manualmente e já colocava para ele 100%. Então, vamos supor que custasse R$1 a trufa que eu ia vender para ele. Quando as pessoas me perguntavam na fila, antes de vender para ele, eu já falava que era R$2. Quando chegava para pagar no caixa, a cliente já estava comprando o produto antes de eu vender para o dono da padaria. Sim. Então, assim, você precisa fazer o preço focado no cliente. Se o varejista precisa de 100%, ver quanto que o cliente está disposto. Então, teve uma padaria que eu queria cobrar 3 preço de hoje, de que não vendeu. Então, eu não posso cobrar 1,50, porque metade, os 50% de 3, que é 1,50, tinha que ficar com ele. Claro. Então, tem que perceber o mercado, Ricardo, fazer conta. Preço de venda menos custo é o lucro. Quanto que você consegue fabricar daquilo para você ter o lucro mínimo para você sobreviver. E Alexandre, hoje, olhando para o mercado, você considera que você concorre com as outras lojas que vendem chocolate ou você tem concorrentes em áreas de perfumaria, outros presentes? Porque as pessoas podem dar Cacau Show de presente. Elas dão muito. Quem são os seus concorrentes de verdade? Olha, o nosso mercado é um mercado muito ampliado, né? Seja na trufa do dia a dia, que é um assunto, no chocolate do dia a dia, seja ali no café, no fondue, que são aqueles produtos ali de sobremesa, nós temos sorvetes espetaculares hoje, né? E seja nos presentes. Hoje o nosso negócio, metade dele é para consumo, né? E metade dele é para presente. Então, sob essa perspectiva, a gente dialoga com todos os momentos. Então, pode ser que em algum momento no presente a gente... concorrendo com... Mas veja, Fernando, você tem que dar presente para tua mãe no dia do aniversário dela, no dia das mães. Então, dá sempre ou só chocolate ou só perfume. O mundo precisa de diversidade, entendeu? Então, a gente tem essa proposta de valor e de poder oferecer... Mas na hora de precificar, você tem que considerar isso também. Claro, a gente precisa de entender o micromercado ali, onde é que a gente está inserido, para a gente ter uma proposta de valor que seja satisfatória para o consumidor. Ô Alexandre, mas dentro disso que você está falando, o brasileiro corta o chocolate em tempos de crise ou come mais chocolate para adoçar a vida nos tempos de crise? Olha, Thiago, eu diria que o nosso setor ele não é muito afetado não, viu? Porque é exatamente o que você está falando. Se a pessoa está feliz, ela come chocolate. Se ela quer ficar feliz, ela come chocolate. Então, eu acho que não é um setor que é altamente dependente dessa questão dos altos e baixos da economia. É claro que vai menos gente no shopping, a gente acaba tendo, né, uma questão de fluxo e tal, mas não é um mercado que sofre tanto com as baixas da economia. Alexandre Poit aqui atrás quer fazer um... Alexandre, um erro comum do empreendedor brasileiro que começa a decolar é confundir propriedade com gestão. Porque ele é o proprietário do negócio, o fundador, às vezes ele se apega de um jeito, não delega,
não tira férias, não contrata pessoas melhores do que ele para alguns setores. A partir de que momento que você acha que na Cacau você passou a desapegar e delegar mais? Veja, para um criador, desapegar é uma palavra um pouco forte, né? Quer dizer, o apego é muito grande, mas, veja, tem uma hora que é impossível você fazer sozinho, e você precisa de uma equipe, né? E já tem, com 30 anos, já tem 20 anos que a gente tem boas equipes, né? Agora, teve uma coisa muito interessante que aconteceu, Poiti, que essa questão de como você lida com a propriedade, como você lida com o time. Eu tive uma reunião uns 3 anos atrás com um rapaz, um DJ, que estava sendo contratado para fazer as músicas. A gente tem uma assinatura musical nas lojas, quer dizer, o tipo de música que toca na loja tem a ver com a experiência do consumidor, o que a gente quer passar enquanto marca, né? E eu entrei na reunião meio esbaforido depois que ela começou e eu tinha visto, era novidade no Brasil, aquelas caixinhas de som que wireless, né? Era novidade, eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei interessado, fiquei encantado com aquilo e depois saí correndo da reunião, enfim. A reunião de 2 horas eu participei 1 hora. Depois eu recebi uma carta dele, com uma caixinha de som, que eu guardo essa carta até hoje, que foi um dos maiores elogios que eu tive. Ele falou: Alexandre, em momento nenhum eu entendi que você era o dono da empresa. Que eu estou sempre muito despojado, trabalho de jeans e tal. Em momento nenhum você falou que era o dono da empresa. Em momento nenhum você lidou de uma forma com o poder como se fosse o dono da verdade. Então ele me mandou a caixa de presente, quer dizer, acho que isso é muito importante. Eu sou às vezes o pequeno empresário, aliás, o poder é um problema, né? Vamos dizer de uma forma muito mais ampla. Deixar o time à vontade, respeitar as pessoas e deixar as pessoas realmente se sentirem em casa é muito importante, porque às vezes um pequeno empresário ele pode correr o risco, eu já vi muito isso acontecer, inclusive, por que não dizer com franqueados, é o camarada começar a crescer um pouquinho e ele já achar que ele sabe de tudo, né? E aí começa a criar dívidas, né? A gente chama da síndrome do cunhado. O camarada quer comprar um carrão importado, pagar fatiado porque o cunhado tem, né? Então, e aí começa a criar dívidas, etc. Então, a gente é muito adepto, Wilson, de ser low profile, de fazer as coisas de acordo com a possibilidade e de realmente, né, deixar a vida andar um pouquinho mais, de uma forma mais livre, né? Assim, não, eu estou mandando. Caramba, se você dá ordem, né? Um líder, né? É diferente de você ser o chefe do líder. O chefe faz o que eu estou mandando. O líder é quem divide, é quem é respeitado pela opinião e pela senioridade, pelo conhecimento do que ele tem. Assim que eu tenho tentado nesses 30 anos, eu brinco, eu sei que é o meu único emprego. Às vezes eu tenho um problema lá, falo, pessoal, para aí, ó, nunca tive esse problema, eu nunca trabalhei em outra empresa. E é por isso que tem a história de cozinhar para os funcionários, que tem lugar na empresa, tem um estúdio para tocar, que tem salão de beleza, que tem tantos rituais que nós criamos, porque nós não temos o paradigma de já ter feito isso antes, entendeu? Aí você vai criando com um monte de amor e tal, né? Se tem a pergunta. Alexandre, e como que você diria que está a demanda hoje por novas lojas, por novas franquias? Se está morna, se está aquecida? Porque imagino que com o desemprego elevado, tem muita gente que se inspira, é empurrada, quase forçada a empreender, fazer um negócio com as próprias mãos. Mas, ao mesmo tempo, esse sujeito tem que lidar com um país que ainda vive uma situação delicada, tem que buscar crédito na praça, tem que lidar com insegurança, se ele vai ter demanda também para a loja dele. Qual que é a situação de demanda para vocês hoje? Tem uma relação que ela é leve, ela não é muito forte, mas uma relação leve com desemprego e aumento de demanda de pessoas interessadas. Naturalmente, como disse a Helena, quer dizer, são 2.000 para 20, uma parte delas a gente vê que não tem tino para fazer, uma parte não tem recursos para fazer, né? Então, aumenta de forma muito delicada essa demanda, coisa de 3% a 5% que cresce um pouquinho, então aumenta o desemprego, cresce um pouquinho essa demanda de pessoas que procuram. E sim, nós acreditamos que ainda exista mercado, a gente tem estudado 4.000 pontos no Brasil, então de 2.250 a gente ainda tem quase o dobro para fazer nos próximos anos. Eu conto lá para a turma que a gente não passa vontade, ninguém sofre ali de marasmo, sabe? De não ter o que fazer, porque mas tem desafio. Mas o que limita o crescimento não ser mais rápido? Se você já tem os pontos mapeados, por que não dá para ser mais acelerado? Você
não quer fazer assim? Veja, Fernando, essa pergunta que você quer trabalhar no Conselho de Administração é a pergunta que eu escuto todo mês dos nossos queridos conselheiros. Veja, o fato de você falar que naquela rua é uma boa rua para você fazer essa loja, não quer dizer que exista um ponto comercial disponível no preço certo. Porque é uma coisa, Fernando, a gente é muito responsável com o dinheiro dos nossos franqueados. Enfim, não vou falar que talvez, como todos os mercados, existe gente mais sérias e menos sérias, né? Nós somos muito sérios. Só quem realmente veio de uma infância simples, como que eu vim, sabe respeitar o outro, né? Então, o que eu posso te dizer é que a gente não vai aprovar um ponto num preço que não esteja correto, de aluguel, por exemplo, para o nosso franqueado não ter lucro. Pra você ter uma ideia, um dos principais indicadores para bônus do nosso executivo é quanto o nosso franqueado ganha de dinheiro de bottom line, de última linha, de lucro. Né? Então, eu fiz um sistema onde todo mundo tem interesse que o negócio funcione. Então, tem que ter o ponto disponível e tem que ter a pessoa disponível, com recurso disponível para aquele lugar. Então, é um match, né? A gente está até criando lá um Tinder, desse match, esse match entre a pessoa, o empreendedor e o ponto comercial. A gente está agora com inteligência artificial fazendo isso de verdade, né? Então, esse é um fator limitante. Mas veja, também dá para fazer isso em 4, 5 anos, não precisa sair correndo. Então, vamos fazer o quê depois? Alexandre André. Alexandre, você, voltando à questão do Instituto Cacau Show, você falou como aconteceu e aconteceu meio por acaso, né? Vocês construíram uma quadra para a sua equipe e aí a doutora Fátima viu uma utilização que podia ser possível e acabou se voltando para a educação, para atividades no contraturno e tudo isso. Não foi uma causa que você abraçou, disse, não, eu vou trabalhar com educação ou alguma coisa assim. Você já pensou sobre isso, considerando que você é um empresário, tem uma marca poderosa, querida, que influencia muita gente? Se tem uma causa que você gostaria de abraçar? Veja, André, nada é por acaso. Nada é por acaso. Isso não tem chance de ter acontecido por acaso. A Fátima foi minha professora, né? Uma grande educadora e a nossa causa é educação. Nossa causa é a sua causa. Veja, vamos lá. A minha causa é ajudando o Estado enquanto o Estado está se ajudando. Tá certo? Então a gente sabe que nós temos hoje carência na educação, né? Temos carência na saúde. Então você não tem ideia, aliás, você deve ter ideia o que é um pai que tem um filho com câncer e que não tem condição chegar num lugar e não ser atendido, né? Eu brinco com todo mundo, a gente já é tudo gente vivida, né? Se às vezes tem um problema de saúde, tem a ver, o cara trabalha 18 horas por dia, a gente é dono um pouco da nossa vida e, portanto, paga um pouco o preço das nossas... Tem gente que fuma, gente que bebe e tal, não faz esporte. Uma criança é outra história. Uma criança, ela não fez nada para ter aquilo. Então, assim, tem duas dessas causas que eu vou trabalhar, estou trabalhando e vou trabalhar muito fortemente, que é essa causa da educação. Na verdade, 3 causas. A causa do empreendedorismo, porque nós temos hoje, Andréa, para os jovens de 15 a 18 anos, nós somos creditados a desenvolvê-los para ter o primeiro emprego como menores aprendizes. Então, o Instituto Cacau Show hoje é creditado. Nós temos lá 60 funcionários nessa condição e já estamos oferecendo, já temos outras empresas que vão buscar esses menores aprendizes lá na Cacau Show. Então, assim, educação, não tem dúvida que é a solução para o país. Por outro lado, o empreendedorismo, mostrar, né, eu falo com esses jovens, né, estou lá sempre que possível, tenho uma agenda pesada, mas pelo menos cada 3 meses eu estou com eles, né? Então, mostrar para eles que é possível construir algo, que não é porque você não tem uma boa, às vezes, referência na sua casa, né? Que você não tem a mesma sorte que eu tive de ter uma referência incrível da minha mãe, que é uma grande empreendedora, né? Então a gente está lá para isso. E a questão da saúde é isso, quer dizer, não dá para você ficar parado. Então uma coisa e é muito legal, André, que eu estou conseguindo mobilizar. Eu fiz uma coisa agora há algumas semanas, na semana da Páscoa, tinha um ovo de 700 quilos, depois tinha 7 ovos de 70 e 70 de 7. Depois eu explico a história do 7, tá? Eu levantei por WhatsApp, em 36 horas, R$1 milhão com amigos, com apresentadores de televisão, empresários e tal, para o GRAAC. Então, eu sinto que a sociedade quer ajudar.
Eu sinto que falta, às vezes, projetos com boa governança, né? E que realmente possam fazer a diferença na vida das pessoas. Então, de forma objetiva, educação, empreendedorismo e saúde para as crianças são 3 coisas que, repito, espero que um dia o Estado dê conta de fazer, que essa é uma outra frente, que aliás a gente tem novos políticos, né? Eu não posso me furtar a dizer que temos aqui o pai de um deputado, o Wilson, pai do Vinícius, né? Desculpa, mas eu preciso falar que é um garoto que eu vi crescer. Então tem uma nova política, tem uma nova coisa acontecendo no país. Vai demorar, né? Mas a gente vai chegar num lugar. Espero que um dia a gente, enfim, o governo, o país dê conta de lembrando, a isso, né? Lembrando só que GRAAC, aqui em São Paulo talvez seja bastante conhecido, é uma entidade de apoio à criança com câncer. E adolescentes com câncer aqui em São Paulo. E uma outra questão também, você está falando da causa da educação, e o ministro da Educação adotou os chocolatinhos como didática, né? Então você vê que tem uma interação. Para explicar os cortes, recorreu ao chocolate. O chocolate é mais gostoso, né, Ricardo? Pois é, ele foi usar justamente uma coisa amarga. As pessoas erram. Bom, a gente espera que, né, os chocolates não sejam amargos, né, que eles sejam bem doces. Mas eles fazem muito bem para a saúde, chocolate com alto teor de cacau, by the way. Sim, eles têm muito flavonoide, faz bem para o coração, faz bem para a pressão arterial, faz bem para a memória. Nutricionistas recomendam. Fortemente. Quanto mais amargo, ele melhor para a saúde, mas para o sabor, Alexandre, nem tanto. Respondendo ao Ele não coach... gosta de chocolate amargo, eu acho. Gosto. Mas não igual tanto. leite, Viu, Ricardo? branco, Não se chama mais chocolate amargo, é chocolate intenso, é intensidade. E conforme é a qualidade do cacau que você processa, no caso nós com fazendas próprias, que você cuida ali do processo, ele pode ficar muito saboroso, muito saboroso. Intenso agora, eu Intenso, exatamente. Quero falar de qualidade de chocolate também, mas antes você usou uma palavra respondendo ao Poit, low profile. E quem visita ali a fábrica em Itapevi, a última palavra que você pensa é low profile. Por quê? Tem uma coisa gigantesca, aquele mural que é o maior mural do mundo, que você gosta de falar que está ali no livro do Guinness. Ali é o do Cobra, é isso? Do Cobra, é isso. Do Cobra. Dá para ver ali na estrada, é impossível não ver aquele mural gigante. Já te chamaram de megalomaníaco, de querer sonhar muito grande? O conselho lida bem com todas as expansões, todos os números são grandes, né? Um WhatsApp reúne 1 milhão rapidamente por uma boa causa, uma fábrica é uma grande fábrica. Você a maior rede de lojas de chocolate do mundo. Hoje ainda não, Helena. Hoje não. Hoje ainda não. Veja, eu sou apaixonado e realizador. Então, caramba, por que não fazer o maior painel, que é um tributo ao cacau, aquele painel, né? Então, ser low profile, a forma que eu lido com o poder é uma coisa. Fazer coisas grandiosas, por exemplo, fomos homenageados, na verdade, pela Rosas de Ouro em 2010 e ganhamos o Carnaval. Aquilo não foi um patrocínio, não foi, né? Não envolveu dinheiro. Foi um livro que eu escrevi, chamado Cacau é Show, que eu viajei desde a Amazônia, depois Espírito Santo, fiz a rota do cacau. Se o cacau é todo nacional, você tem que importar? Uma parte relevante. Hoje a indústria, as fazendas de cacau não dão conta da capacidade instalada de processar o cacau por conta da vassoura de bruxa dos anos 80. A lavoura está se reconstituindo, mas ainda não chegou a ser o que era. Né? Então vem uma parte de fora. Mas nossa linha Bendito Cacau é todo feito com cacau da nossa fazenda, das nossas fazendas, do Espírito Santo. Né? Então, assim, quando você tem uma grande paixão, você vai com tudo. Né? Esse é o jeito que a gente faz no Cacau Show. Se é para fazer, bora fazer com impacto. A palavra é impacto, né? Veja, o painel é grande, aquilo virou uma grande mídia, aquilo elevou a percepção da marca, claro que junto com qualidade. Talvez você possa até discorrer sobre isso. A gente evoluiu demais nesses últimos anos a qualidade dos produtos. E a gente faz com amor e faz com tudo, viu, Helena? Então, tudo vai ser grande. Ganhamos, nosso novo escritório foi eleito ano passado como melhor arquitetura do Brasil e da América Latina. Tem bicicletas dentro do escritório, a gente anda de bicicleta. Tem lugar para rezar,
tem cabeleireiro para as moças e para os rapazes, aliás, durante o horário de trabalho se cuidar, tem um espaço, um bar para tocar rock. Então, a gente faz tudo com paixão, é tudo grande, porque ficou grande mesmo, claro. São 70 milhões de pessoas que passam por ano nas nossas lojas. E nessa fábrica? Nessa fábrica, quantas pessoas? Hoje nós temos 2.000 pessoas, são 110 mil metros de área construída, 2.000 pessoas que trabalham entre fábrica, o escritório, a logística, né? E como disse há pouco, outras 10 mil, portanto 12 mil pessoas no processo todo. Você comentou de melhora de qualidade, lá no começo você usava chocolate garoto derretendo ali em casa para fazer. Como todo mundo que começa, compra a barra pronta. Sim. Já tem 20 anos que a gente fabrica o nosso chocolate, aí comprei os equipamentos para comprar o cacau e fazer o chocolate. E agora há 5 anos que nós temos as fazendas, então lá na fábrica, lá no escritório, nós temos a torrefação do cacau. Então a gente traz o cacau da fazenda, torra, faz todo o processo bean to bar, né? Então, isso confere muito mais qualidade ao produto. Bean to bar, o grão à barra. Esse é o nome lá americano. Sim. A gente costuma dizer que é from farm to store, quer dizer, a gente vai desde a fazenda, porque os americanos ali Quando do Brooklyn... Quando vocês começaram com fazenda? Há 5 anos atrás, 5 anos. no Espírito Santo. O pessoal ali do Brooklyn, em Nova York, eles compram grão, torram, então essa experiência faz a barra. Nós não, nós plantamos o grão, colhemos, fazemos a fermentação, secagem, depois vem para a fábrica, a gente faz a torra, transforma em massa de cacau, fazemos chocolate e temos a loja para vender o produto. Então, é realmente bastante verticalizado. E cada processo desse é uma especialidade, né? É isso aí. Então, esse é o ponto, Ricardo. Nós, na Cacau Show, não temos medo do que é complexo. Nossa, eu confesso, cada coisa eu tenho muito prazer, porque isso faz a gente se desenvolver. Você pega na Bélgica, ninguém faz a massa de chocolate. Os chocolateiros, Godiva, Newhouse, eles compram o chocolate da Barrique Le Beau, né, onde eu estudei lá na Bélgica, e eles compram a massa de chocolate, compram o recheio semi-pronto, eles fazem ali um recheio, né, misturam alguns ingredientes, é bem verdade, mas eles têm aquele pedaço do processo. Nós somos uma das poucas empresas do mundo, Ricardo, que vai desse porte, não conheço outra desse porte, né? Que vai desde do grão, desde a terra. Então tem toda... Olha, a gente está desenvolvendo tudo. Por que eu tenho a fazenda de cacau? Nós temos. Para entender o que acontece na fermentação. A fermentação é um processo que acontece lá na fazenda que, se não for bem feito, você não tem como recuperar aquilo, né? Então você não vai poder fazer um chocolate intenso. Você vai ter que fazer um chocolate com menos intensidade, né? Porque talvez o cacau não seja o melhor. Então, aquilo já é uma complexidade, você tem que aprender aquilo, depois você tem a torrefação, que tem tempo e temperatura, depois você tem a conchagem, que tem a reação de Maillard. Agora, quando você é apaixonado por algo, Maillard, quando você pega a proteína do leite, né? E você, numa determinada temperatura que acontece dentro da conchagem, que dura 12 horas, que você estabelece aquele sabor de leite um pouquinho mais caramelizado, etc. Então, quer dizer, quando você tem paixão por algo, né? E você vive para alguma coisa, foi até o você vai se subsolo daqui a pouco. Você vai se desenvolvendo. Só um instantinho, André, Thiago, a gente já passa, a gente vai para outro bloco. Bem rápida. Não, a gente... Acabou. Acabou o nosso tempo, a gente começa com o Thiago e com o André em seguida. Mais um intervalo, voltamos em alguns minutos com o empresário Alexandre Costa. Fique aí. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o empresário Alexandre Costa. Tive que cortar aqui no outro bloco, que estava terminando nosso tempo, então recuperando Thiago e Andréa. Ok. Alexandre, o Brasil é um dos países mais caros do mundo, tem todo o custo Brasil, carga tributária. Você tem uma coisa que escolheria para que o Brasil pudesse ser diferente, para que facilitasse o seu negócio, sei lá, melhorar a condição das estradas, reduzir preço de pedágio, custo de empregados, o que você escolheria? Menos imposto. Menos imposto, claro. Uma coisa. Veja,
Acho que é lugar comum o empresário falar que quer pagar menos imposto. Eu só queria que fosse mais fácil de pagar o imposto, entendeu? Porque você tem uma complexidade, tem um departamento de 40 pessoas. Imagina, nós temos negócio no Brasil todo, cada estado é uma história, um MVA. É uma complexidade inacreditável. Então, assim, eu entendo que o Estado precisa de receita, despesa, entendo que o Estado precisa cuidar da despesa, né? Tem dois jeitos de não quebrar, né? Quer dizer, você aumenta a receita, você diminui a despesa. Mas eu acho que o governo ele precisa ajudar a desburocratizar, né? Então, se fosse mais fácil ao menos pagar os impostos, se a relação com todos os estados fosse uma relação mais simples, mais uniforme, eu acho que seria melhor para o empreendedor. Bom, os juros caiu, a inflação sob controle, acho que nunca foi tão barato conseguir dinheiro no Brasil, né? Então, acho que isso tem sido, acho que é um ponto, né? Mas basicamente é isso, é facilitar. Acho que também, agora recentemente, a reforma trabalhista colocou o país já num patamar mais interessante sobre a questão da liberdade, da flexibilidade, né? As coisas estão andando, Thiago, mas claro que quanto menos imposto pagar, mais a gente vai conseguir investir, quanto mais... É um ciclo vicioso ou virtuoso, né? É natural isso. E o imposto vai para o preço, né? Oi? O imposto vai para o preço. Então, é isso, né? Não tem conversa, né? Paga mais imposto, fica mais caro. É isso aí. Né? Mas André? É muito burocrático, Ricardo, muito burocrático. Sim, é o complexo, muito. Né? É o tal do cipoal dos impostos. É uma loucura, é uma loucura. Alexandre, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas tem que fazer uma que eu sei que o telespectador está pensando, alguém tem que perguntar para ele. Ai. Você gosta de futebol? André, eu vou te falar a verdade. Quando eu percebi que futebol era um negócio, eu era corintiano. E fui criado no Pacaembu. Meu pai era técnico de time de várzea. Eu fui criado no meio do futebol, né? Acabou que eu, em vez de jogar bola, eu ficava do lado de fora tocando, aprendi muito a tocar samba. Eu sou ritmista hoje. De né? fora vendendo trufa. Não. Na época eu estava aprendendo a tocar mesmo. Eu sou ritmista. Até quando teve a história da Rosas de Ouro, há quase 10 anos. Então, o Cacau é show, não sei o que lá. E um dia eu fui no ensaio. E aí pedi lá no meio da escola, né? Falei, me dá um repinique. Aí todo mundo olhou e falou, pô, o que esse cara, só porque ele é dono da empresa, e eu saí tocando e de repente, então, né? Então, aí, quando que eu deixei de gostar de futebol, visto que eu fui criado nesse meio? Quando o Paulo Nunes, ele jogava no Palmeiras. E teve um clássico, Corinthians e Palmeiras, que colocaram um negócio de porco e tal. E teve uma briga fenomenal no estádio, aquela loucura, parou o jogo. E depois de 3 ou 4 meses, ele saiu do Palmeiras e foi pro Corinthians. Eu falei, pera, isso daqui então não é paixão, isso daqui é negócio. Então, se é para torcer para um time, eu tenho um time do meu coração. Cacau Show. Okay. Esse eu torço. Eu perguntei só por uma razão. Diga. Ninguém nunca parou você e pediu autógrafo pensando que você era o Messi? Não. Eu estou olhando para ele, é mesmo? Está esperando. Eu não sei como eu interpreto essa sua colocação, mas ele joga futebol muito bem. Ele joga muito bem. Mas não, o que eu queria te perguntar... Eu tinha cabelos compridos e muitas pessoas, lembro, no primeiro Rock in Rio, me perguntavam se era o Renato Gaúcho, por algum motivo. Tinha cabelão e tal, mas sei lá. Olha, o Messi o Renato jogou muito bem, mas o Messi é melhor. Mas deixa eu te perguntar rapidamente. Mas é bonitinho. Bonitinho. Você acha que a vinda, por exemplo, de uma Lindt para o Brasil, como veio, foi puxado pelo sucesso da Cacau Show? Eu acho que sim. Eu acho que a Lindt veio para o Brasil porque ela viu um mercado emergente. E o que me dá muito orgulho, André, é saber que na sala dos CEOs de todas essas empresas eu estou mapeado, Cacau Show está mapeado. Sem dúvida nenhuma, eles vieram para o Brasil porque eles viram que a gente transformou esse mercado, né? A Cacau Show realmente... Pensa o que era o mercado de chocolates finos no Brasil. Não tinha competição, era uma coisa
né? Quer dizer, com poucas opções. Sem dúvida, eles vieram para cá. Eles vieram para cá porque tem mercado, né? E teve impacto? Não, eles são muito ainda, enquanto nós temos 2.250 lojas, eles têm 30 lojas, não tem... O preço também pesa, né? Oi? O preço pesa nisso aí também. Claro, todas as taxas de importação, etc. Bom produto, muito bom produto. Veja, isso faz, Tiago, com que o consumidor evolua. Isso que é muito bacana que a Cacau Show tem feito para o mercado, né? Por isso tem um sucesso. Tem um amigo querido, que é consultor, que é o Ferreirinha, que ele tem uma frase que é um mantra para nós, que diz o seguinte: o paladar não retrocede. Depois que você come coisa boa, meu amigo, que você tem um carro bom, ou que você vai num hotel bom, você não quer mais voltar para aquilo anterior. Então é muito positivo que outras marcas venham, e eu não tenho o menor problema. Aliás, eu peço para o telespectador que compre um lacreme, compre um chocolate importado, feche os olhos, o chocolate ao leite importado, e prove. Tá certo? Então, a gente hoje pode oferecer um produto com a mesmíssima qualidade, por um simples motivo, porque parte do cacau de lá sai daqui. E o leite que a gente usa aqui é um leite, a gente usa muito Argentina e muito sul do país, né? Que é um leite que tem características bastante europeias. Oi? Leite. Leite. Leite em pó. Legal. Só ouvindo outra coisa. Alexandre, eu queria falar contigo sobre Brasil. Né? A gente viu, assim, entrevistando muitos empresários nos últimos meses, a gente viu que no começo do ano tinha um pouco mais de empolgação para o Brasil esse ano, né? Agora, passados alguns meses, as projeções de crescimento para a economia brasileira diminuíram, tem alguns economistas até imaginando, calculando que talvez a gente viva um ano de estagnação, voltando, dando uns passos atrás. Era para ser 3 e tal. E eu queria ouvir a sua opinião sobre economia brasileira hoje e se a sua empolgação com o Brasil subiu ou desceu aí nos últimos meses. Cercê, eu tenho uma franqueada, a presidente do conselho dos nossos franqueados, que é uma irmã já de vida, porque é uma outra paixão. Quem ama meu filho, eu amarei. Não é assim, né? Alguém gosta. Então, a Rosângela é uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito profissional por ela, já tem 7 lojas, faz um trabalho incrível. E um dia desses ela falou: Ale, porque eu estou sempre animado. Eu acordo às 6 da manhã numa animação, é até um problema, porque a minha esposa e as crianças são um pouquinho mais, eles demoram um pouquinho para pegar, e eu já acordo com a adrenalina alta. Eu falei: você nunca desanima? Não tem um dia que você acorda desanimado? Eu falei: Rô, quem toca um negócio que tem 12.000 pessoas que todos os dias vivem disso, não tem o direito de acordar desanimado. Mas tem dias que o Brasil deixa a gente mais animado e outros menos. Não, tem dias que o Brasil deixa a gente mais ou menos animado. Então, e vai resolver? Ou a gente tem que achar solução? Se tiver, a gente tem que... Veja, claro, eu não quero ser aqui um otimista inveterado e até irresponsável, sabe? Mas o fato é que eu leio pouco o jornal, Circe. Eu vou ser honesto com você. Eu chego na empresa às 7h30, eu vou... A culpa é nossa, hein? Desculpa, talvez não devia dizer isso, mas eu faço a notícia, entende? Eu faço a notícia, porque não adianta ver que o outro está ruim. Vai resolver o meu problema? Eu tenho que criar produto novo, eu tenho que criar um modelo de franquia para quem tem menos dinheiro. Hoje a gente agora está com venda direta, eu tenho 50 mil mulheres vendendo catálogo, que foi como começou a Cacau Show, que nem a Avon, etc. Né? Então a gente tem que achar solução para os problemas. Certo. O país, claro, tem hora que é mais fácil, hora que é mais difícil. Agora, comer chocolate, né? Colocar um produto delicioso na boca, ter um momento de prazer por R$1, por 50 centavos, não venha me dizer que das 208 milhões de pessoas que não tem mais um cliente para a gente conquistar. A questão é que quando a gente vê uma situação econômica mais favorável, você pode fazer um plano de expansão. Quando tem uma situação menos favorável, você vai ser mais cauteloso, né? É essa a pergunta, né? Claro que tem que ter o ânimo no dia a dia para buscar os negócios, mas... E aí, o que você pensava para o Brasil e para a Cacau Show em 2019, hoje, é a mesma coisa que você pensava no começo do ano? Circe, nós acabamos de sair de uma Páscoa que foi a melhor Páscoa da nossa história. Nós estamos ganhando share de mercado. A crise é boa para o chocolate, Circe. Veja, Ricardo, na crise é boa, nós lançamos 40 produtos, entende? A crise é boa se eu tivesse... Eu só quero colocar, se você ficar estagnado em relação à crise, você não produz. Então é muito simples, tem mais crise, tem que trabalhar mais, tem que ser mais criativo, tem que ser mais inspirador, tem que cantar mais o consumidor, tem que ser a melhor opção. Dessas que você disse, que tem tantas opções que tem, nós temos que ser a melhor opção para o consumidor.
Então, eu de verdade procuro não me sensibilizar com esse assunto. Para você ter uma ideia, estamos fechando o primeiro quadrimestre do ano com crescimento de 2 dígitos. Em vendas? Em vendas. Incrível. Alexandre, Nas mesmas lojas, quer né? te fazer uma pergunta. Fora... Poit quer te fazer uma Pois não, pois. Alexandre, você falou da sua mãe como empreendedora, que foi uma inspiração para você, né? E você começou aí com 17 anos a fazer chocolate. Eu também tive nos meus pais empreendedores, sempre, já desde criança, vontade de ter um negócio próprio. Você, antes dos 17 anos, o que você pensava já nisso? Você pensou em fazer outras coisas na vida? E segundo, se você acha que os jovens de hoje no Brasil estão sendo preparados para fazer essa escolha de ter um negócio próprio? Wilson, eu desde que me conheço por gente, trabalho lá com a minha mãe. Aos 14 eu trabalhei no posto de gasolina em frente. E isso é uma história muito interessante, porque eu trabalhava no posto enchendo pneu, como é que é o nome? Calibrando pneus. E quem calibra pneus, Andréa, vive de gorjeta. Então teve uma fase do Brasil que eu não lembro porquê ao certo, na sexta-feira fazia fila no posto. Eu não lembro se era uma questão que começou a fechar o posto no sábado. Eu sei que tinha muita fila na sexta-feira. Crise do petróleo. Eu sei que na sexta-feira, acho que era isso, né? Racionava, e na sexta-feira tinha muita fila e eu ficava lá. E eu tinha então que enquanto calibrava o pneu, já ia lá e já limpava o vidro. Eu tinha que encantar as pessoas, porque quantas vezes vi jovenzinhos vendo eu lá com 14 anos trabalhando e me olhando da janela, eles indo viajar e eu trabalhando ali e tal. Então eu aprendi que eu tinha que encantar. Se eu não encantar, não tinha gorjeta. Mas já era empreendedor, eu dependia de encantar o outro para ganhar alguma coisa. E eu construí a minha primeira bicicleta com isso daí. Depois fui trabalhar, então, com os meus pais, na empresa deles. E aí a história E aí, enfim, é como eu digo, né? Meu único emprego, a minha única opção de vida, eu não imaginei outra opção. Né? Aí eu saí da empresa dos meus pais, né? Fui fazer Cacau Show por minha conta. A empresa dos seus pais era de quê? Era de revenda de produtos domiciliares. Eles eram representantes da Natura, quando a Natura chamava Larkinciel ainda, né? Da Tupperware, da Avon, né? E aí minha mãe começou a criar produtos, comprar lingeries nas Serras Cariocas e fazer o catálogo de lingerie, que chamava Dona na época. Hoje em dia, Wilson, para responder a segunda parte da sua pergunta, eu tenho um filho de 17 anos, né, que acabou um dos 3 filhos, a Ju de 11, a Bela de 13, o Mar de 17, meus orgulhos. Uma passou em 4 universidades, ele está cursando o INSPER e ele começou agora a se interessar. Eu acho que eles têm muito acesso hoje à informação, acho que tem uma vontade de empreender, sim. Talvez eles tenham menos necessidade do que na nossa época. E a necessidade é uma das formas, né? Aliás, um dia desses, fazendo uma palestra, depois que eu fiz uma palestra no evento grande, para uma companhia grande, veio um professor falar que a Cacau Show era um caso emblemático, onde a escassez foi o motor, né? Foi, na verdade, não é um motor que você coloca na terra, foi o fertilizante para a criatividade. Quando você não tem recursos, você tem que aprender a fazer. Né? Eu lembro que a primeira vez para contratar o design, fazer a embalagem, estava $5 mil. Não tinha $5 mil. Peguei o Rafinha, que está comigo até hoje, 22 anos, né? Que jogava vôlei comigo, grande canhotinha, e que era um grande desenhista. Falei, Rafinha, vamos lá, vamos fazer? E ele está comigo até hoje. Hoje a gente tem 8 designers. Tudo que a gente faz de design na Cacau Show é feito internamente. Por quê? Porque no passado não teve dinheiro para fazer. Então, talvez seja esse o problema da geração de hoje. E, por outro lado, a história da economia participativa, que todo mundo aluga tudo, ninguém mais quer ter a propriedade. Temos uma agenda aí. O compartilhar, né? Isso é uma outra questão, porque se você tem necessidade de algo, se falta algo para a tua alma, se você quer construir algo, você tem a sede para fazer, né? Talvez esse seja um grande desafio para os jovens de hoje, né? A gente vai para mais um intervalo e voltamos já já com o empresário Alexandre Costa. Só um minutinho, já retornamos.
Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o empresário Alexandre Costa. Alexandre, um erro que tenha te ensinado e que você tenha aprendido muito com esse erro nessa tua trajetória? Hoje ou de ontem? Um erro que você considera importante para o seu aprendizado? Ai, Ricardo, fazem muito essa pergunta. Eu sou um cara tão focado no acerto e acho que os problemas são tão menores do que a vontade de ter fazer. confiado no teu fornecedor, por exemplo, foi um erro que te ensinou a buscar o caminho da fábrica, né? Não, um erro que foi vender os ovos que não existiam, vamos dizer assim. Né? Eu vendi 2.000 ovos que não existiam, de fato isso foi um erro. Mas eu acho que o erro é combustível para o acerto. Eu acho que o erro é uma alavanca. Agora, depende de como você lida com ele. Eu queria saber justamente que erro serviu de combustível assim para você, que você se lembre. Teve um momento lá atrás que eu tinha uma equipe de vendas e eu confiei muito neles, eu fiquei muito amigo deles. A empresa era pequenininha, a gente fazia muitas festas de final, sabe? Vivia juntos e tal. Aí depois de algum momento ali, eles saíram da empresa e foram trabalhar na concorrência. Mas não posso dizer que isso foi um erro, isso foi uma tristeza, tal. Fiquei triste com isso e tal. Acho que foram pequenos erros na história, mas os acertos, é difícil, desculpa te frustrar, mas eu não lembro assim de grandes problemas. É um bom exemplo, Fernando. Alexandre, eu tenho duas perguntas rapidamente. Você disse que tem um modelo de franquia de R$80 mil e outro de 300 mil. Então, a primeira pergunta é para ter uma ideia de tempo de retorno desses dois tipos de investimento e a taxa de mortalidade dessas franquias da Cacau Show. Você mencionou que as franquias morrem metade, né, da incidência das empresas que não são franqueadas. E a outra pergunta é em relação a como é que você lida do ponto de vista estratégico de trabalhar no mercado de chocolate com essa questão do doce, do açúcar, as pessoas comendo menos isso ou procurando alternativas. Então vamos lá, Fernando, nós temos, na verdade, propostas de negócios que começam com R$200, que é a vendedora que compra uma bolsa térmica com chocolate para revender. Depois temos micro franquias, que é de R$30 mil, e depois lojas, que são franquias, não micros, vai de 80 até 300. Então, são vários modelos. Se a loja tem café, se não tem café, se tem fundi, se não tem fundi, né? Tem vários tipos de loja diferentes, né? O retorno é entre 18 e 36 meses, isso é o que a gente espera. E, de novo, a gente sempre quer que venha antes do tempo, né? Porque o camarada ganha dinheiro e faz mais longe. A sua segunda pergunta... a questão da saudabilidade. Nós tiramos, o ano passado, 3% de açúcar e colocamos mais 3% de leite no nosso negócio, né? Na nossa receita do chocolate base, tá? Fora, por exemplo, um La Creme, que tem 36% de leite, enquanto um chocolate ao leite médio no mundo tem 15%. Nosso chocolate La Creme tem perto de 30% de açúcar, enquanto o chocolate ao leite, na média, na biografia, tem por volta de 50% de açúcar. Então, nós trabalhamos com teor, de novo, nós temos um papel de educar o consumidor. Aliás, a gente teve evento recentemente, num evento Bean to Bar, aqui em São Paulo, em Ibirapuera, e éramos a maior empresa, porque esse é negócio de empresas pequenas. E um indiano que faz equipamentos, numa palestra, faz equipamentos para as pequenas empresas, ele falou, poxa, que bom que a Cacau Show está abraçando essa causa. Porque a nossa capacidade de reverberar os nossos atos, seja com o maior painel do mundo, a gente tem uma grande capacidade de se comunicar. Aliás, nós somos um dos maiores anunciantes do país, nós estamos entre os 50 maiores anunciantes do país. Então, quando junta essa paixão, porque isso não é um negócio, eu só tenho um legado para frente, é fazer cada vez com mais qualidade, com um capitalismo mais consciente, olhando todos os stakeholders, né? Que talvez não seja a decisão de corporações mundiais. Às vezes o camarada está olhando só o bottom line. Claro que eu também preciso de olhar o bottom line, mas essa questão da gente ter produtos cada vez melhores, com mais qualidade, mais saudáveis, está na nossa agenda e a gente mostra todo dia. Um dia a gente vai ver, né? Oi? Um dia a gente vai ver esse bottom line,
Porque hoje vocês não divulgam esses números. Olha, Fernando, um dia vão ver, sim, não tem problema nenhum. É uma questão de ser uma empresa fechada, não ter muita gente interna. Eu estou brincando, quer dizer, vocês têm planos de companhia aberta? De companhia, desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Fernando, olha, a Cacau hoje é uma empresa que ela é absolutamente, como eu disse, auditada, tem governança, tem todos os preceitos que uma companhia aberta tem que ter. Não tem um motivo estratégico hoje para ter 25% do mercado. Os fundos todos nos procuram, eu tenho já um e-mail bacana para responder, conversamos com alguns, para manter uma relação amistosa. A gente está pronto para isso, precisa ter um sentido, e hoje não tem. O dia que tiver alguma grande aquisição no mundo, no Brasil, em algum lugar, talvez faça sentido. Alexandre, posso só aproveitar? 25% do mercado, é isso que eu... Não. Para você abrir capital hoje, você precisa de abrir pelo menos 25%. 100% da empresa é minha hoje. Então, estou dizendo que talvez a gente está pronto. Se um dia isso vier à agenda, ok, a gente está pronto. Rapidamente, para aproveitar o que você falou sobre a empresa que é uma das 50 que mais investe em mídia no Brasil. E em 30 anos a mídia mudou muito. Hoje, não sei, em relação ao investimento na internet, a publicidade na internet. Isso mudou muito nos últimos tempos, em detrimento da TV, do rádio, por exemplo? Muito, Thiago, muito. E ninguém sabe a receita. Está todo mundo perdido. Perdido, eu digo, quer dizer, veja, o celular mudou a forma... Sim. O celular, ele mudou o mundo. Né? Então, até a forma que as pessoas antes elas guardavam na cabeça, a gente tinha Barça, ele não deu desse tempo, talvez alguns de vocês aqui, acho que nós aqui somos Deus da Barça. Você guardava aqui, hoje você não guarda mais nada, você vai no Google, né? Que nas palestras eu falo para os jovens que é o avô das páginas amarelas e da Barça, né? Então, acho que é isso, né? Quer dizer, não tem outro caminho, né? Acho que Alexandre, queria te perguntar sobre composição de chocolate. A hora que você vai ler ali o que vai no chocolate, às vezes tem muitos ingredientes que você não conhece e o que tem de cacau às vezes é pouco. Você acha que tinha que mudar a legislação no Brasil, o mínimo de cacau que tem que ter no chocolate? Helena, eu vou te confidenciar que eu fiquei muito frustrado há 10 anos, porque nós não usamos nada de gordura no chocolate. No chocolate é cacau, açúcar e leite. Aliás, cacau, leite e açúcar. Né? Eu falei, eu vou procurar a legislação belga ou suíça, né? Para ver que eles não podem usar gordura, que a gordura é uma substituta da manteiga de cacau. Chocolate nada mais é do que a manteiga de cacau com açúcar e cacau. Manteiga é aquilo que você põe na boca e o chocolate derrete, né? A grande indústria hoje usa até 5% da gordura, por quê? Para aumentar o ponto de fusão. Porque não são todas as empresas como a nossa que produz, que tem caminhões refrigerados e lojas refrigeradas. A gente tem toda a cadeia do frio. A grande indústria vende em qualquer lugar e por isso ela precisa proteger o produto e tal. E eu fiquei pasmo quando eu vi que até na Suíça e na Bélgica eles permitem que até 5% do produto, né, possa usar. Eu adoraria que a legislação mudasse e que o chocolate não tivesse nem nada de gordura. A gente só ia se beneficiar com isso. Mas, independente disso, Helena, a gente está educando o consumidor. E o que está acontecendo com o chocolate hoje é o mesmo que aconteceu com o vinho no passado. Lembra que você tomava vinho de garrafão? E hoje você escolhe um corte de... Garrafa azul e o garrafão. Lembra? Primeiro o garrafão, depois a garrafinha azul torcida. Fernandão, já tem uma certa RG você, rapaz. Então, a mesma coisa está acontecendo com o chocolate. Então, a gente está educando o consumidor, né? Com monovarietal, chocolate feito com cacau crioulo, com forasteiro, com trinitário. A Venezuela tem um cacau muito bom, né? Então, essa parte da experiência é o que a gente está fazendo para o consumidor. O chocolate do Brasil é reconhecido lá fora, Alexandre? Vocês já vendem ou pensam em vender também para outros países? Nesse momento tem uma equipe nossa em Singapura, numa feira, né? A gente está olhando o mercado do mundo. Eu brinco que a gente tem muito que exportar para o Amapá ainda. Como eu falo, né? Tem 4 mil lojas fazendo no Brasil, é muito mais fácil do que exportar. Mas a gente já está olhando o mercado no mundo e já tem bons cacaus. Tem um evento na França, em Paris, todo ano, Salão de Chocolate. Já tem muitos pequenos cacauicultores que já estão ganhando prêmios de qualidade, pequenas boutiques brasileiras. Eu tenho muito orgulho. Já tem bons produtos que a gente fabrica hoje que já é reconhecido pelos colegas
pelas chocolatieiras no mundo todo, o que não acontecia há 10 anos atrás. Hoje eu levo um bendito cacau 65, Fazenda Ceará. Então, olha só, vem daquela fazenda, daquela variedade, e ele tem feito muito bonito, por enquanto, no nosso network, né? Porque eu não estou, de fato, ainda vendendo para fora. Você não exporta ainda? Ainda não, mas está bem perto, viu, Thiago? A gente está na hora, está chegando. Para onde que vocês vão, Alexandre? Circe, nós vamos onde tiver mercado que pague o melhor preço possível, entendeu? Então a gente está entendendo, tem algumas variáveis. Páscoa é importante para nós, então isso tem a ver com religião, então você já elimina alguns países, né? Então a gente está estudando a coisa do gift, a gente tem estudado a América do Sul, né? Agora a gente está lá, né, em Singapura, num evento daquelas lojas do Duty Free, né? Aquelas lojas de aeroporto. É uma forma, talvez, de começar a vender para o mundo, que a gente já vende para o Brasil Duty Free aqui. E aí seria a marca Cacau Show ou vocês iriam para outros países por meio de alguma aquisição, por exemplo? Olha, é uma possibilidade que nós também já temos visto, né? Então é um livro aberto o que fazer fora. A gente pode fazer lá Creme, Bendito, Cacau Show, que são nossas marcas, e Lanante, ou a gente pode vir também a fazer uma aquisição. A gente está Hoje aberto. vocês têm uma estrutura de capital que permite essa expansão, Alexandre, ou vocês precisam recorrer a linhas de financiamento? Temos uma estrutura de capital que pode dar conta de fazer, dependendo do tamanho disso, né? Porque a gente reinveste muito, sabe, Ciro? Minha energia está ali, a nossa vida está ali, então a gente reinveste de maneira muito importante, uma parte muito relevante dos resultados da empresa nela mesma. Então a gente tem tecnologia de ponta, tem muita coisa bacana. Alexandre, André. Você contou aquela história do 1 milhão que você captou com os ovos e no WhatsApp, né? Ou seja, você tem uma capacidade de mobilização, uma capacidade de liderança. Como é que você enxerga os outros empresários, os seus pares e a consciência deles em relação à responsabilidade social? Vocês conversam sobre isso? Isso é um assunto? Como é? Andréa, eu sou um camarada meio recluso, não por qualquer coisa, não por princípio, por falta de tempo, né? A minha vida é muito focada no trabalho e na minha família, que eu preciso cuidar das crianças, né? Tá perto, faço questão de todos os dias levar meus filhos à escola, não mais o 17 que vai para a faculdade, sai às 5h30 da manhã vai para a faculdade, a gente mora um pouco no interior, na Aldeia da Serra, mas eu tenho pouco tempo. Eu sinto que as pessoas querem fazer. Quando alguém com credibilidade as convida, é o que aconteceu, em 36 horas, R$1 milhão no WhatsApp. Uma coisa incrível, né? Então eu sinto que as pessoas querem, elas têm vontade de mudar o Brasil, elas reconhecem a mudança, talvez já tem muita gente fazendo muita coisa boa, o Cione, do Amigos do Bem, né? Tem muita gente, uma grande... Não, sem dúvida, né? tem. Gente fazendo, e eu sinto que é uma coisa crescente, mas tem muita oportunidade. Eu acho que tem uma questão de legislação para mexer, né? Os Estados Unidos é bem desenvolvido, E qual para questão estimular... de legislação é essa que você acha? Qual é essa questão de legislação que você acha que tem para... Veja, é a questão de dar um pouco mais de apoio, né, para quem doa, né? Eu acho que tirar tudo do imposto também não vale, né? Porque aí não é. Aí você está fazendo. Não é do, aí é com o chapéu do governo. Com o chapéu do governo. Mas dá um pouco de mais de incentivo, entendeu, André? Falar mais sobre isso, incentivar. Tá bom, não é 100%, mas aí, ó, investe 2 que o governo investe 1, sabe? Eu não sei, francamente não sei. Porque eu sei que os Estados Unidos é muito mais envolvido do que o Brasil. Nós lá investimos o dinheiro da nossa família. Nós temos hoje um budget de R$10 milhões por ano no nosso instituto, que é dinheiro que não vai para os meus filhos, né? É aquele dinheiro para ir para as crianças, né? Que a gente, da nossa região, etc. Né? Essa é a atuação da sua empresa, Isso, né? É da sua empresa, ok. Não, depois, quando não é da minha você... pessoa física, André, não é da minha empresa, não. Estamos terminando nosso tempo, desculpa. Vamos fazer outro? Felizmente, vamos fazer outro. Então, eu queria que você me respondesse rapidamente, assim, um ídolo seu. Ayrton Senna, do Brasil. Aí, nossa, o Ayrton Senna tá marcando. Aquele menino... Olha. Aquilo era incrível. Me fala, você gosta de samba? Qual é a sua música preferida? Eu sou roqueiro, toco guitarra, tenho uma banda, rock dos anos 80. Todos os dias eu corro 10 quilômetros escutando Legião, Paralamas, O Traje, essa galera aí da... Um livro? 2. Raj Sisodia, Capitalismo Consciente, e Rick Chester, que é um craque, um homem do Rio de Janeiro que mostra para o mundo
que você pode sair do nada e construir uma história. Rick Chester. Rick Chester. E uma frase para terminar? Ninguém falou que era impossível, eu fui lá e fiz. Muito bom. Estamos chegando ao final de mais esta edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Fernando Torres, da Andréa Wolfenbittel, da Helena Galante, do Thiago Uberreis, do Wilson Poit, do Circe Bonatelli e do nosso cartunista, um pouco doce, um pouco amargo, Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Alexandre Costa. Boa noite, boa semana a todos e até segunda.